Bom, pessoal, continuando, nesse vídeo a gente vai continuar o trabalho que vínhamos executando em cima de mapa de Carnot, não é? E pensar novamente lá no de uma variável, primeiramente, né? O mapa de Carnot de uma variável que é dado por isso aqui. A e a barra. É uma das formas aí de representar, tá? Então, vejam, aqui basicamente eu tenho 4 combinações possíveis de zeros e uns, né? Que pode acontecer nessa tabela verdade. Então eu poderia ter o quê? 0 e 0, eu poderia ter 0 e 1, eu poderia ter 1 e 0, eu poderia ter 1 e 1. Não é verdade? E eu vou querer mostrar, pelo menos para esse caso aqui que é menor, todas as combinações para que vocês entendam o que é que está acontecendo quando a gente está tentando realizar. Para que a gente vai utilizar o meu mapa de Carnot, tá? Então, notem, se eu tenho 0 e 0, eu perguntar para vocês, que expressão lógica é essa? Vocês vão pensar, peraí, para eu extrair a expressão lógica eu tenho que ter minitermos que valem 1. Se é só 0, realmente esse aqui é igual a 0. Não tem nenhum minitermo que eu vou utilizar. Né? Então, aqui no meu mapa de Carnot, você estaria preenchendo ele dessa forma. 0 e 0. Como não tem nenhum 1, você já vai colocar diretamente que tua expressão lógica S foi 0. Tá certo? Agora nota, se você tem um A que vale 1 e 0, por exemplo, qual seria a representação aqui do meu mapa de Carnot? Ora, o A barra recebe quem? 1, tá certo? E o A recebe 0. Tá? Lembrando, isso aqui está associado ao A barra, isso aqui ao A. Né? Então, ó, eu coloquei 1 na barra e 0 no A, tá? E o meu S será quem? O S será o maior conjunto de uns que eu conseguir circular, tá certo? Essa é a regra básica de mapa de Carnot. E o que é legal? É que o mapa de Carnot ele vai me prover sempre o circuito mínimo, né? O menor circuito lá possível, tá? Isso é bem interessante aí para mim. Nesse caso aqui, ó, eu sempre vou estar trabalhando em cima de potências de 2, tá? Uma quantidade de uns que seja uma potência de 2. Então, eu checo, por exemplo, se eu tenho 4 uns, se eu tenho 8 uns, se eu tenho 16 uns e assim por diante. Né? No caso específico, a gente sempre vem da maior quantidade de uns possível para a situação. Então, aqui eu tenho no máximo 2 uns. Se não tiver, eu vou decaindo, tá? Então, veja, a primeira pergunta é, eu tenho 2 elementos uns aqui que são vizinhos? Não. Então, eu vou cair agora e vou verificar. Para a próxima potência de 2, né? Eu tenho 2 elevado a 0, então, né? Então, eu tenho um elemento 1 nessa tabela? Sim. Então, eu circulo esse carinha aqui, ó, e digo que isso aqui corresponde à barra. Que é exatamente, ó, essa posição. Notando? Então, o meu S vai ser igual a barra. Legal? Até aí, você vai me dizer, não está ajudando, porque aqui eu conseguiria, ó, diretamente o meu a barra. Eu saberia que eu só iria utilizar esse mini termo aqui. Né? Tá. Agora, imagine o próximo caso, ó, que eu vou colocar aqui para vocês. E à medida que a gente for crescendo com a quantidade de variáveis, isso vai ficando mais e mais lógico. Mais lógico, tá certo? Então, ó, o que é que acontece com esse caso aqui? Eu tenho um mapa de Carnot, tá? Onde eu tenho A e a barra. E o preenchimento dele, né? Obviamente, ó, esse 1 aqui, ele tá aqui. E esse 1 de baixo, ele tá aqui, tá? E eu vou fazer o mesmo procedimento que eu coloquei para vocês, que é... Existe 2 uns que são vizinhos. Eu falei, o que é vizinho? É o que está ou na horizontal ou na vertical. São os que se encontram, tá? Em células vizinhas. Ou na horizontal ou na vertical. Eu vou dizer sim, tem 2 aqui, ó. Vertical. Então, eu circulo esses uns aqui, ó. Tá? E as variáveis... Esse carinha aqui ele vai ficar apenas com as variáveis que são comuns às 2 células, aos 2 nomes de células. Então, um eu tenho a barra e o outro eu tenho A. Qual é a variável comum? Nenhuma. Isso quer dizer o quê? Que esse carinha aqui, o S, ó, vai ser igual a
1. Todas vão se transformar em 1. Porque é exatamente a expressão, ó, vai ser a barra ou a que vocês vão simplificar. Tá certo? Então, notem. Vamos avançar isso aqui para um mapa de duas variáveis e verificar o que é que vai acontecer agora. Tá? Então, vejam. Eu vou desenhar outro formato aqui. Depois eu mostro outros formatos, tá? Para vocês brincarem aí, né? Então, A, B, B barra e A barra. Tá certo? Então, notem. Esse carinha aqui, ele é vizinho desse. Por quê? Esse cara, ele corresponde ao minitermo A barra B barra. Esse cara aqui corresponde ao minitermo A barra B. Tá certo? Então, note que diferiu de apenas uma variável. Né? Olha só. Esse carinha aqui, ele é vizinho desse. Por quê? Ó, A barra B barra, esse cara é AB barra. Novamente, apenas o A variou. Tá certo? Só para mostrar que esse diagrama aqui, vocês podem brincar um pouco mais, tá? Com os vizinhos, na horizontal e na vertical, e vão verificar que os vizinhos realmente, eles sempre estão diferindo aí de uma variável. E agora vamos ver o que é que acontece quando eu estou trabalhando com a tabela verdade de duas variáveis. Então, ó, vamos supor aqui um caso, tá? Em que você tivesse 1, 1, 0 e 0. Como é que eu preencho esse cara? Ora, esse aqui está correspondendo aqui a barra B barra, ele vai estar na posição A barra B barra. Esse cara vai estar na posição A barra B. Esse cara vai estar na posição AB barra. E esse cara vai estar na posição AB. Então, olhando para o mapa agora, eu preencho ele com 1, 1, 0 e 0. E aí eu vou começar a fazer aquela mesma regra que eu utilizei para vocês. E vocês vão ver como fica interessante, né? Então, notem. Se eu perguntar aqui para vocês, eu tenho 4 1's que são vizinhos, você vai me dizer, obviamente, que não. Aí eu caio para a próxima potência de 2. Eu tenho 2 1's que são vizinhos, vamos dizer, sim, eu tenho uma vizinhança aqui, ó, nessa horizontal. Então eu circulo eles. Tá? Tem mais alguém? Não. Eu não tenho mais nenhum número 1, né, nenhum bit 1, que esteja só, sem estar circulado ainda. E o nome desse par aqui, ó, a gente vai chamar de um par, né? Vai ser qual? Vai ser exatamente o que é comum aos dois. Ou seja, o que diferiu, ele desaparece. Então, o que é comum aos dois? Apenas o meu A barra. Estão notando? Esse carinha aqui, ó, ele era A barra B. Vocês notam aqui o B, ó, tá? E esse carinha aqui, ó, ele era A barra B barra. Então, ó, B barra. Então, esse cara para esse, ó, ele diferiu. Logo, ele desapareceu no meu processo de simplificação. Eu vou dizer que minha expressão simplificada vai ser o quê? Apenas o nome do par que eu identifiquei, que vai ser A barra. Certo? O que está acontecendo por trás? Ora, eu sei que isso aqui é igual a barra B barra ou a barra B, utilizando minitermos. E eu sei que eu posso simplificar isso aqui da seguinte forma. E que isso aqui é igual a barra. Legal? Então é muito mais tranquilo, com certeza, ó, trabalhar com esse cara aqui. Né? Então, vamos ver mais um exemplo aqui com duas variáveis, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui com duas variáveis. Imagina agora que você tivesse aqui um mapa de Carnot, ó. A, B, tá? Eu tenho B barra e A barra. E eu vou começar a supor várias situações aqui dentro desse mapa e verificar qual seria a minha expressão lógica simplificada. Vamos supor, primeiramente, ó, que eu tivesse uma tabela verdade e quando eu preencher esse mapa de Carnot, ele desse isso aqui. Você vai me dizer, tá, fazendo o procedimento que eu falei para vocês, eu começo. Tenho 4 1's vizinhos? Não. Depois eu venho, tenho 2 2 vizinhos? Sim. Esses dois carinhas aqui. Circulei. Tenho mais algum 1 que eu preciso circular? Não, todos os 1 já se encontram circulados. Então, ó, minha expressão lógica é dada pelo nome do grupo, dos grupos que eu consegui associar. Esse grupo aqui recebe que nome? Da variável que é comum a todos os 1's que estão presentes no grupo. Então, nesse caso aqui, ó, olhando para a coluna, né, eu observo que eu teria igual a B barra. Certo? Aí vocês podem brincar isso aí em termos de minitermos, né? Eu teria o que nessa situação como essa?
A barra B barra ou A B barra. Se vocês simplificarem isso aqui, vocês vão notar que vai chegar exatamente em B barra. Tá certo? Vamos lá, para outro exemplo aqui. Então, A, B, B barra e A barra, tá? Então, nota, se vocês têm 1 e 1 aqui, 0 e 0 aqui, vocês já vão notar, né? De imediato, eu estou circulando isso aqui, não é? E que o nome disso aqui é exatamente o que ficou em comum a todos os 1s, ou seja, o meu A. É apenas aqui que eu não tenho mudança, verdade? Então, essa expressão aqui resultaria em S igual a A, tá? Depois, ó, eu poderia ter o que mais? Eu poderia ter uma situação, olha, em que eu tivesse 4 bits iguais a 1. E nesse caso aqui, eu disse, ó, tem 4? Tem. Então, circula o grupo inteiro. E aí eu pergunto, qual variável que é comum a todos os 1s? Vamos dizer, nenhuma. Então, as variáveis desaparecem e o meu S vai ser igual a 1. Né? Alguns já podem estar se perguntando, e quando é que vai dar 0? Quando todos os bits forem 0, não é verdade? Olha, se todos os bits são 1, minha saída é igual a 1, obviamente, sempre. Né? Porque isso aqui representa todos os casos possíveis da minha tabela verdade. Tá? Se todos os bits forem 0, minha saída é igual a 0, porque representa todos os casos da minha tabela verdade. Esses diagramas aqui de Carnot, tá? E aí entra um caso que pode ser um pouco diferente para a gente. Olha só que interessante. Nesse caso aqui, tá? Eu vou perguntar para vocês. Eu tenho 4 bits iguais a 1? Vocês vão me dizer que não. Eu vou perguntar. Eu tenho 2 bits iguais a 1 que são vizinhos? Sim, tenho. Qual? Aí vem uma escolha, né? Você vai dizer, por exemplo, posso chegar e dizer, esses 2 caras aqui são vizinhos e eu vou circulá-los. Tá? Aí depois eu vou perguntar, existem mais algum conjunto 2 1s que são vizinhos? Aí alguns vão me responder o seguinte, não, porque ele vai olhar para esse bit aqui que está isolado, tá certo? E vamos ver o que é que acontece se eu fizer isso, tá? Não é o correto, notem aí, mas vamos ver o que é que acontece. Aí depois eu vou verificar, né? Então, qual seria a expressão lógica final? Seria o nome dos grupos de 1s que eu fiz. Então, esse grupo aqui, ele recebe o nome, né? O que é comum a todos os 1s? A barra, tá? E esse grupo aqui, ó, recebe que nome? O que é comum a esse 1? Ora, tanto A quanto B barra. E aí você teria como expressão, ó, A barra ou AB barra, tá? Só que, se vocês observarem direitinho, isso aqui, ó, é idêntico a uma das identidades que nós trabalhamos anteriormente, tá? Vocês vão ver que isso aqui, ó, vocês conseguem manipular isso e vão gerar A barra ou B barra, tá? A barra ou B barra. Como é que eu faço isso? Ora, eu mostrei para vocês isso aí, né? Mas a gente pode fazer aqui rapidamente a dedução. Olha. Eu posso fazer isso aqui, ó, ou B barra, AB barra, certo? Eu posso dizer que é isso aqui. Aí eu teria o que? Ó? A barra ou A barra B barra ou AB barra é o meu S, tá certo? E depois eu teria que o S é igual a barra ou, colocando o B barra em evidência, ó, A barra ou A, tá certo? Isso aqui daria 1. É uma prova lá que chama termo incluído, não é verdade? Aí você diz, essa aqui é uma coisa que nem sempre todo mundo vê. Mas olha, o mapa de Carnot ele pode nos ajudar, viu? E bastante nesse sentido. Eu vou apagar isso aqui, né? E mostrar para vocês como de fato deveria proceder o meu mapa de Carnot nesse caso específico, tá? Então vamos lá. Vou apagar isso aqui só para eu colocar um novamente, né? Vou colocar um novamente. Olha, eu identifiquei então esse primeiro par e depois o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou dizer, não, peraí, eu tenho um outro par aqui que está vizinho sem. E vou somar, eu vou colocar ele assim. Mas vai dizer, eu circulei 2 vezes 1? Sim, não tem problema.
não tem problema, tá? Porque se vocês lembrarem direitinho, ó, o 1 ele corresponde a quem? A barra B barra, né? E se você fizer isso aqui, ó, vocês concordam que isso é igual a isso? Ora, se eu fizer A ou A não é igual a A, então isso é válido. Eu posso somar várias vezes o mesmo termo, tá? Então, nota, o que é que está acontecendo aqui agora, pessoal? Espera aí, minha expressão agora ela vai ser composta por esse cara aqui que vale a barra e por esse cara aqui, ó, que vale quem? Quem é comum a todos os uns desse grupo, que é o meu B barra. Então, o meu S ele vai ser dado pela soma desses grupos. Bem mais simples, né? Do que ter feito aquela dedução que eu acabei de mostrar para vocês. Tenho certeza que vocês estão achando mais simples agora, né? Então, veja, o que é que está acontecendo toda vez que a gente está somando, está colocando esse círculozinho nos uns? O que a gente está fazendo aqui é associando dois minitermos. Ou seja, está somando e simplificando eles com a regra, né, de colocar em evidência exatamente o que difere. Tá? Então, ó, toda vez que eu estou fazendo um grupo como esse aqui, ó, eu estou fazendo a barra B barra ou AB barra. Depois, eu estou simplificando ele através dessa regra, ó, fazendo que o que difere, ele vira 1. E sobra apenas o que é comum aos dois. Tá certo? Então, levem isso em consideração, tá? Toda vez que tem um agrupamento de uns ali, você está somando aqueles mini termos e está realizando a simplificação lógica dessa forma, tá? Legal. Para esse vídeo não ficar longo, eu vou parar por aqui, tá?